Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo, tivemos o Grande Prêmio de Miami, sétima etapa da Fórmula 1 em 2025, com vitória de Oscar Piastri, Lando Norris e George Russell completaram o pódio. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes, por apenas R$ 2,99 por mês, ou equivalente aí na sua moeda local, você tem acesso a um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, todos os membros da Alternativa Esportes têm um selinho para mostrar quanto tempo eles colaboram com o canal, leitura e resposta prioritária de comentários, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives da AETV e, claro, você já sabe, membro da Alternativa vê primeiro o Velocidade Alternativa. Não perca mais tempo, abra já sua asa DRS, chegue na frente de todo mundo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, meus amigos, vamos falar deste final de semana que teve a segunda Sprint Race da temporada. E pela primeira vez na história do Grande Prêmio de Miami, tivemos corrida com chuva, sessões com chuva. Vale a pena você conferir o que nós temos para você no vídeo de hoje. Bom, eu vou começar com as notícias da semana e não poderia começar com a notícia mais fofinha. Finalmente nasceu Lily Piquet Verstappen, a filha de Max Verstappen e Kelly Piquet, nasceu na Alemanha, a gente ainda não tem a data precisa, né? Não foi divulgado, foi anunciado no dia 1º de maio, quinta-feira, antes do Grande Prêmio de Miami, por isso mesmo o Max Verstappen faltou o dia de mídia, temos aí um excelente motivo, e é claro que agora, eu que sou pai de meninas, sei muito bem o fascínio que o Verstappen deve estar agora. Parabéns, que tenha muita saúde e se ela quiser correr daqui uns 15, 16 anos, ninguém vai achar ruim. Com o DNA que ela tem, vale a pena demais a gente ficar de olho nessa criança. Bem-vinda a Lily Piquet Verstappen, filha de Max e Kelly Piquet. Bom, meus amigos, outra notícia, e essa aí ela vai reverberar ao longo das próximas semanas. Simplesmente, um dos patrocinadores, o presidente do principal patrocinador do Franco Colapinto, argentino, que é piloto reserva da Alpine, foi perguntado num programa de entrevistas lá da TV Argentina quando é que o Franco ia estrear na Fórmula 1 pela Alpine. Claro, ele tentou desconversar e tudo mais, mas na hora que o programa foi para o comercial e ele achou que o microfone já estava cortado, o presidente foi lá e soltou Imola. Se é verdade ou não, a gente vai ter que esperar 2 semanas para saber. Mas pode ser que Jack Durham tenha encerrado a sua carreira na Fórmula 1 e a gente só vai descobrir na próxima etapa. Se o Franco Colapinto vai para lá ou não, também teremos que aguardar. Bom, meus amigos, Miami, como é de se esperar, é uma prova muito aguardada pela Fórmula 1, promovida pela própria Liberty Media. E nesta semana, o contrato que já era longo, ia até 2031, ganhou uma renovação de 10 anos. Isso mesmo, Miami estará no calendário da Fórmula 1 até 2041, segundo o novo contrato assinado e anunciado também logo nos primeiros momentos de atividade lá em Miami. Ou seja, trata-se aí do contrato mais longevo da Fórmula 1 no momento, supera Melbourne, supera todos os outros contratos que você vê aqui ao lado, lembrando com a ressalva de que Spa não estará no calendário de 2028 e 2030. Pois é, os tilcódromos, os circuitos inventados de rua estão ganhando mais espaço e pistas tradicionalíssimas como Spa-Francorchamps e a própria próxima corrida, né, Imola, circuito da Emília-Romanha, Autódromo Enzo Dino Ferrari, está ameaçadíssimo de não continuar no calendário da Fórmula 1 já para a próxima temporada. Também tivemos em Miami a apresentação da Cadillac. Esperava-se ali um evento com pintura, com até a dupla de pilotos, mas pelo menos por enquanto a gente não teve muitas informações divulgadas. Foi só um evento mesmo para mostrar, estamos aí, estamos
animados para o grid, ano que vem é Cadillac na Fórmula 1, mais uma equipe estadunidense. E bom, os rumores apontam de momento que Sérgio Pérez está muito bem cotado para entrar nessa nova escuderia. Ele que, digamos, está num ano sabático, depois de ter sido demitido pela Red Bull, está apenas olhando, observando o mar com as suas tequilas e vendo o bonde passar. Quem sabe no ano que vem Sérgio Pérez volte aí por essa nova escuderia. E vamos começar a falar de Miami, né, propriamente dito? Bom, etapa como Sprint Race, você já sabe, apenas um treino livre, e esse treino foi justamente usado para as simulações de corrida. Lembrando que já havia, desde 4 ou 5 dias antes de Miami, a percepção de que poderia haver chuva em alguma das sessões, especialmente mais próximo da corrida principal. Na primeira e única sessão de treinos livres, a gente teve uma bandeira vermelha causada pelo Ocon no finalzinho da sessão. Piastri foi o mais rápido com Leclerc e Verstappen logo na sequência. 1:27, 1:28 o tempo marcado pelo Piastri, consistentemente mais rápido do que os tempos do ano passado. Lembrando que para esse ano a Pirelli trouxe uma gama um pouco mais macia, C3, C4 e C5, mais macio do que no ano passado. Aí a gente passa direto para a classificação da Sprint Race, com algumas surpresas aqui e ali. Na primeira sessão, o SQ1, onde só foram utilizados pneus médios, Lance Stroll, Durham, Tsunoda de Red Bull. Foi eliminado juntamente com o Bortoleto e o Behrman. Aí a gente passa para o SQ2, de novo só pneus médios eram permitidos. Hülkenberg, Ocon, Gasly, Lawson e Sainz, os eliminados nessa segunda sessão da Sprint Qualifying, o SQ2. Passamos para a parte decisiva e aí sim, só pneus macios eram permitidos e tivemos algumas surpresas. Antonelli, sim, Andrea Kimi Antonelli marcou a pole position e ao seu lado Oscar Piastri. Eu faço aqui o registro. O Antonelli teve que tirar a carteira 2 meses atrás em San Marino. Ele, nascido na Itália, teve que tirar a carteira em San Marino porque com a idade que ele tinha não dava para fazer a CNH italiana. Então, para você ter uma ideia, ele não tem idade para dirigir na Itália, agora tem, porque tem a carteira de habilitação tirada no país vizinho. Mas pode fazer uma pole position de Sprint Race. O menino está calando a boca de muitos críticos, eu incluso. Passamos para a segunda fila com Norris e Verstappen. A terceira teve Russell e Leclerc. Hamilton e Albon fizeram a quarta e Hadjar e Alonso a quinta fila da Sprint Race. Aí para tudo. No sábado caiu um senhor temporal logo na prova ali da F1 Academy, uma das categorias de suporte em Miami, e a pista, além de ficar lavada, teve muita chuva até mesmo momentos antes do horário marcado para a largada. E aí nós tivemos o Leclerc, veja só, eu não sei de quem foi o erro, se foi do próprio Leclerc, se do engenheiro, se alguém da equipe teve a excelente ideia de, no meio de um temporal, a volta de instalação, em vez de botar o pneuzinho de faixa azul, pelo menos para usar o bendito, deixar o Leclerc sair no sabão que estava a pista de Miami com um pneu intermediário. Resultado, ele lambe o carro no muro e bateu de uma forma tão forte que não dava tempo de consertar o carro. E aí, Leclerc, com o seu sexto tempo, não pôde largar na Sprint Race. Uma senhora caquinha que fez a Ferrari e desperdiçou alguns pontos. Bom, a chuva persistiu até momentos antes do horário marcado para a largada. Isso provocou o seguinte: cancelamento do procedimento de largada, foi feito um novo procedimento atrás do safety car. Foram dadas 2 voltas, de 19 previstas, foram dadas 2 voltas atrás do safety car, e a corrida na prática teve 18 voltas com essa, digamos, bandeira amarela, né? O safety car conduzindo os carros do começo. E aí espalhou-se o spray bastante, todo mundo largou de intermediário. A gente só teve a pista secando ali por volta da volta 9, 10, 11. Aí o DRS foi liberado e ficou aquela dúvida, né? Quem vai ser o primeiro maluco a parar? Bom, a resposta, Tsunoda e Hamilton, aqueles que não tinham absolutamente nada a perder, foram os que pararam primeiro e se deram bem. Na volta 13 a gente teve
o Verstappen indo para os boxes, assim como o Antonelli, e os dois bateram no box. Liberação insegura, o Verstappen, além de se atrapalhar, perder pedaço de carro na batida, atrapalhou o Antonelli, que não conseguiu entrar ali no colchete da Mercedes para parar, teve que fazer uma segunda parada. O próprio Antonelli já tinha se dado mal no começo da prova, não conseguiu manter a ponta, então foi assim um desastre para o menino que teve uma sexta-feira de ouro e um sábado de latão, podemos dizer assim. Bom, o Sainz acabou causando uma bandeira amarela no finalzinho da Sprint Race. Tivemos também o Piastri parando na volta 14, mas para colocar pneu médio e não o macio, como se esperava, né, para o finalzinho da prova. Na volta 15, o Alonso fez o favor de bater com seus 400 anos de experiência na Fórmula 1. O Alonso acabou batendo e causando um safety car. Esse safety car só coroou, então, a vitória de Lando Norris na Sprint Race. Ele que precisava de um resultado consistente, mas como seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, foi o segundo colocado, só tirou um pontinho de desvantagem. E Lewis Hamilton com um surpreendente terceiro lugar. Agradeceu muito a estratégia da equipe, na verdade ele que brigou para colocar pneus macios e a Ferrari, quem diria, acertou na estratégia. O Hamilton acabou saindo no lucro com essa história toda. Então, já com as punições, que houve punições no final da prova, você está vendo aqui os 8 pontuadores. Além de Norris, Piastri e Hamilton, Russell, Stroll, Tsunoda, Antonelli e Gasly. Veja só, sobrou ponto até para a Alpine. Antonelli e Gasly acabaram salvando pontos no finalzinho da Sprint Race. Na tarde de sábado, né, o segundo e último trabalho do dia foi a classificação. Aí com pista seca, mas sem aderência, por conta, né, de tudo que aconteceu, a chuva que acabou lavando a pista, né, do circuito de rua, o Miami International Autodrome. Bom, sessão Q1, nós tivemos Hülkenberg, Alonso, Gasly, Stroll, Gasly, Stroll e Berman. Esses 5 eliminados. O que significa que o nosso Gabriel Bortoleto fez o 11º tempo, passou para o Q2. E aí sim, no Q2, como obviamente se esperava, ele acabou sendo eliminado, né, juntamente com Hadjar, Hamilton, Durham e Liam Lawson. Bortoleto cravou aí o 13º tempo, melhor posição dele de largada nessa temporada, e vamos torcer para melhorar. Sauber trouxe algumas atualizações para Miami, vamos torcer para essa banheira com rodas na fase europeia se ajeitar e quem sabe o Bortoleto beliscar uns pontinhos. Aí a gente passa para a sessão decisiva, né, onde tivemos a estrela de Verstappen brilhando. Sem ter o melhor carro do grid, muito longe disso, o papai do ano tirou leite, champanhe, vinho, o que você quiser da pedra e cravou o recorde extraoficial da pista de Miami. Ao seu lado, na primeira fila, Lando Norris, e aí você já começa a pensar na nitroglicerina que viria no domingo. Segunda fila com Antonelli e Piastri. Terceira fila com Russell e Sainz, Albon e Leclerc fazendo a quarta, e Ocon e Tsunoda na quinta fila. Bom, domingo, aí, meus amigos, é outra história, porque havia previsão de chuva, havia previsão de temporal até mesmo 20 minutos antes da corrida começar. Teve chuva e teve temporal, mas na prova da F1 Academy, 2 horas mais ou menos antes do horário da largada da corrida principal da Fórmula 1. Esperava-se que o mundo desabaria e nem corrida teria no Grande Prêmio de Miami. Mas é aquilo, Miami é uma cidade tropical e da mesma forma que a chuva vem do nada, ela vai embora do nada e brota um céu azul. Foi o que aconteceu. A pista secou magistralmente a poucos minutos antes da largada e foi tudo como o planejado inicialmente, né? Pista seca durante toda a prova. Esperamos a chuva, mas a chuva não quis vir para dar o tempero esperado na prova. Antes da largada, a gente teve o Gasly trocando suspensão e, portanto, tendo que largar do pit lane. Largaram de pneu duro, e aqui eu não vou ser muito preciso, porque a própria Fórmula 1 não trouxe essa informação para a gente no começo da prova, tá? Mas eu pude reparar que Liam Lawson, Berman, Alonso, Hamilton, Gasly e Russell largaram com um pneu duro, buscando uma estratégia
mais conservadora, né, esperando ali, quem sabe, se vier essa chuva para dar o pulo do gato. Na largada, a gente teve o Norris indo para fora, ele largou juntinho com o Verstappen, mas na primeira curva, fechada para o lado direito, acabou que o Verstappen atrasou a freada, o Norris vai fora da pista e não consegue passar o Verstappen. Teve ali um entreveiro entre os dois, aquela historinha de me jogou para fora, né? Mas acabou que não houve investigação, mas não teve punição para o Verstappen nesse caso. Até acho que não deveria ter mesmo. O Antonelli, que se dá muito bem nessa história, passa para a segunda posição já na largada, e o azarado Jack Durham se envolve no acidente com o Liam Lawson. Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Que o Jack Durham está ameaçado de não correr a partir de Imola? Então, sua história na Fórmula 1 pode ter acabado antes da primeira curva do Grande Prêmio de Miami, porque ele se toca com o Lawson e, spoiler, os dois acabaram indo para fora, né? O Durham furou o pneu e já abandonou na primeira volta, o Liam Lawson sentiu reflexos disso e lá na frente viria a abandonar no finalzinho da prova, quando já viu que não ia conseguir ponto nenhum. Então, a gente tem um Virtual Safety Car causado exatamente por conta desses detritos, né? Bandeira amarela, na verdade, na primeira volta, por conta desse entreveiro aí entre Lawson e o Durham. A bandeira amarela é convertida em Virtual Safety Car, e aí a gente volta a ter a atenção na volta de número 4, quando o Piastri e Antonelli duelam, e aí o Piastri consegue fazer a ultrapassagem em cima do italiano. Na volta de número 4, o Norris vai jantar as Mercedes, né? Na volta de número 7, perdão, ele janta as Mercedes uma a uma na volta 7, depois na volta 9, fazendo com que o postulante ao título, né, que o inglês alcance a terceira colocação já na volta de número 9. 5 voltas depois, o Piastri acaba chegando à liderança, né? Ele passa o Verstappen, e na volta 18 é a vez do Norris tomar a segunda colocação. Verstappen disse que estava com problemas nos freios e tudo mais, aquelas churumelas que a gente sabe que ele solta quando não tem o melhor carro, e mesmo tentando jogar sujo, ele não consegue superar as McLaren. Então ele começa a dizer, olha, estou com um problema no freio, está imprestável, não sei o que lá. E a partir daí, bem dizer, Verstappen meio que sumiu na prova. Ele não teve nenhum momento, ele chegou a postular a vitória depois de ter sido ultrapassado pelas duas McLaren, nem mesmo a estratégia de pneus da Red Bull foi consistente. Ele conseguiu o que dava, né? Até tentou o pódio no finalzinho da prova, talvez se tivesse mais 5, 10 voltas, conseguiria passar o Russell, mas a partir daí Verstappen não fedeu e nem cheirou, não foi nem de longe o tetracampeão que a gente conhece. Mas é aquilo, não dá para subestimar o Verstappen, né? Tem muito campeonato pela frente. Aí a gente passa para as paradas, né? Havia expectativa de quem largou de médio parar a partir da volta 19, foi o caso do Bortoleto. Todo mundo se preservou, tendo a acreditar que o Bortoleto tenha gasto um pouquinho demais os seus pneus no primeiro stint e foi o primeiro a parar já na volta de número 20. 7 voltas depois é que o Verstappen vem parar, para se ter uma ideia aí da diferença do consumo de pneus entre a Sauber e a Red Bull. Na volta 28 é a vez do Behrman estourar o seu motor Ferrari e causar um Virtual Safety Car. Ele até traz o carro para a agulha, mas traz um pouquinho ali de preocupação e demora um pouquinho para retirar o seu carro da agulha. Bom, Virtual Safety Car rapidinho. Na volta de número 30, o Hamilton para, aliás, ele para na 29, e aí na volta de número 30, as duas McLaren param, exatamente por conta desse Virtual Safety Car, para economizar um pouquinho de tempo no pit stop. E com essa história toda, o Russell e o Albon é que acabaram lucrando bastante nas paradas, né? O Russell consegue chegar ali para a terceira posição, o Albon naquele momento era quinto, e foi muito bem administrado pelas duas equipes. Tanto o trabalho da Mercedes quanto da Williams foi bem competente nas paradas. Tivemos a quebra do Bortoleto, né? Inicialmente se falou em problema no motor, mas depois da prova ele disse que, olha, ainda não sei muito o que aconteceu, mas parece que a equipe está suspeitando de problema na bomba de combustível, e aí teve que abandonar o nosso brasileiro na metade da prova. Acabou causando um Virtual Safety Car, né? Porque não conseguiu nem sequer levar o carro para se arrastando para os boxes.
E aí a gente teve o grande destaque da prova, foi ali, Hamilton nas posições intermediárias, atrás do Leclerc, e ele estava querendo, publicamente reclamando no rádio, olha, preciso de jogo de equipe, fala para ele trocar posição, eu preciso dessa posição, eu não sei o que. Começou a trocar farpas com a equipe no rádio, ficou muito feio. Ele consegue a troca de posições, mas aí ele de pneu médio, vamos lembrar aqui, e o Leclerc de duro, né, já depois da troca de pneus. O Hamilton, mesmo com um composto melhor e com a pista mais emborrachada, não consegue chegar no Antonelli, e com isso ele começa a atrapalhar o Leclerc, que também reclama no rádio, fala pro Lewis ir mais rápido porque eu estou pegando ar sujo aqui. Eu não estou conseguindo progredir e estou sendo ameaçado pelo Sainz e pelo Albon que estão vindo atrás de mim. Acabou que o Hamilton discutiu muito com a equipe no rádio e depois acabou cedendo a posição. A Ferrari baixa logo de vez no final da prova e fala, troca de posição de novo. E aí o Hamilton, muito irritado com a equipe, tentando se controlar para não xingar no rádio, teve uma hora que o engenheiro foi avisar, olha, o Sainz está 1,4 segundo atrás de você. E o Hamilton, azedo como um limão, vai e solta. Você quer que eu deixe ele passar também? Né? Ficou um climão muito chato, clima tenso entre os brothers, e certamente a reunião da Ferrari voou pizza para tudo quanto é lado. Me desculpem pelo estereótipo. Mas é isso, o grande destaque da prova no finalzinho, na segunda metade, foi o Hamilton brigando no rádio com a equipe. Depois a gente teve o Verstappen, como eu disse, postulando o terceiro lugar, mas faltou prova, né? Faltou volta e faltou a chuva. A chuva que disseram, olha, ela chega em 20 minutos, ela chega na volta 14, ela chega não sei quando, pode vir forte. Não veio chuva nenhuma, ficamos decepcionados. Poderia dar um tempero especial nessa prova, mas não foi o que acabou acontecendo. Então a gente no finalzinho ainda, né? Como eu disse, o Verstappen passou em quarto e o Russell em terceiro. A Red Bull chegou a abrir um protesto contra a Mercedes, dizendo que o Russell teria infringido ali as regras de Virtual Safety Car, mas esse protesto foi negado pela direção de prova horas depois. E aí a gente tem os 10 pontuadores, quem acabou saindo lucrando no Grande Prêmio de Miami. Piastri, Norris e Russell, né, que fizeram o pódio, mais uma dobradinha da McLaren e terceira vitória seguida de Oscar Piastri. Olho no monstrinho australiano, cada vez mais líder do campeonato. Verstappen, Albon, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Sainz e Tsunoda, os 10 pontuadores na cidade estadunidense. Então, meus amigos, agora é hora de conferir quem mandou mal e quem mandou bem. É hora do sobe e desce. E eu começo esse sobe e desce, obviamente, elogiando a atuação de Piastri. Consistente o final de semana inteiro, quase fez barba, cabelo e bigode, né? Faltou só a pole position para ele e também a vitória na sprint, mas foi muito consistente em todos os treinos, nas classificações e tudo mais. Sempre esteve entre os mais rápidos e acabou o final de semana lucrando muito e abrindo muitos pontos na liderança do campeonato. Tem 16 pontos para o seu companheiro de equipe e 32, mais de uma corrida para o Verstappen. Foi muito lucrativo o final de semana em Miami para o monstrinho australiano. Bom, também gostei muito da performance do Kimi Antonelli. Realmente foi um final de semana maravilhoso para ele. A Mercedes, que não costumava até o ano passado se dar bem em pistas de clima muito calorento, esse ano está se revelando uma grata surpresa. Em Miami foi muito bem no seco, no molhado, e o Russell também foi bastante consistente. Mas o Kimi Antonelli merece um destaque. 18 anos, eu sei, é sprint, né? Não foi uma pole de verdade, digamos assim, né? Mas foi a pessoa mais jovem da história da Fórmula 1 a largar numa pole position, ainda que de sprint race. Esse menino tem futuro. E também foi um final de semana muito lucrativo para o Albon. Gostei de ver, ele que é o mago do gerenciamento de pneus, teve bons duelos com seu companheiro de equipe e mais uma vez chegando no top 5, chegando entre os 5 primeiros e ajudando a Williams a somar muitos pontos nesse final de semana. Bom, e se esses foram os que mandaram bem, não tenho a mesma sorte para falar de Jack Durham. Como eu disse, pode ter sido o último final de semana de corrida dele. 6 corridas se passaram, aliás, 7 corridas se passaram. Se você somar as sprint races, então são 9, né? 7 finais de semana e mais 2 sprint races. Ele não fedeu e nem cheirou.
Não, aliás, ele tem mais uma, né? Teve a corrida também de Abu Dhabi no ano passado e também não mostrou nenhum grande desempenho. A segunda vaga na Alpine está cada vez mais na mão do Franco Colapinto. E se cumprir a profecia que o patrocinador acabou soltando, sem querer ou por querer, no programa lá da televisão argentina, acho que ninguém vai reclamar, né? Ninguém vai sentir muita falta do Jack Durham pelo que ele apresentou até aqui. Acho que deveria ter mais tempo? Acho. Mas em se tratando de Flávio Briatore como seu chefe, né, não tem o que fazer. Certamente ele vai ser limado em algum ponto dessa temporada, resta saber quando. Né? Não é mais questão de se, é quando. E também não gostei do final de semana do Liam Lawson, outro que está muito ameaçado, já foi rebaixado. Quinta corrida dele de volta na Racing Bulls e não mostrou a que veio. Está sendo engolido pelo novato Isaac Hadjar, que quase pontuou na corrida longa, e o Liam Lawson está ficando a ver navio. Se envolveu no acidente na largada e acabou abandonando no finalzinho. Bom, outro que também teve um final de semana deplorável é Lewis Hamilton. 7 vezes campeão do mundo, muito capaz de mudar a história da sua carreira, da própria Ferrari. Mais uma vez foi consistente. Na primeira sprint race ele ganhou e na segunda ele chega no pódio, mas na corrida longa, brigando publicamente com o engenheiro, né, com a direção da equipe, e certamente sai muito em baixa. Entrou na pontuação? Entrou, mas sai muito em baixa desse final de semana em Miami e vai ter que se recuperar, até porque a próxima corrida é na Itália, justamente na casa da Ferrari, um autódromo que leva o nome de Enzo e Dino Ferrari, e o Hamilton não vai poder ir mal lá. É isso, meus amigos. Vamos então passar para as pontuações. Vamos ver como andam as classificações dos campeonatos. Eu começo, é claro, pelo Mundial de Pilotos. Olha quem está líder mais uma vez. Oscar Piastri, 131 pontos para o australiano, seguido por Lando Norris com 115, Verstappen tem 99 e já sente o bafo quente do George Russell na quarta colocação com 93, Charles Leclerc, um caminhão de pontos atrás, tem 53 na quinta colocação. Vamos ao campeonato de equipes. Nas construtoras, a gente tem a McLaren cada vez mais líder, 246 pontos, abrindo agora 105 de vantagem para a Mercedes, que tem 141. Em terceiro lugar está a escuderia Red Bull, que praticamente são todos os pontos do Verstappen, 105 pontos para a equipe dos touros austríacos. A Ferrari aparece em quarto com 94, pertinho da Red Bull, apesar de ter a Red Bull praticamente só um piloto e a Ferrari está se digladiando, a Ferrari está bem posicionada se você pensar ali que a Red Bull pode cair para a quarta colocação. E a Williams é agora a campeã do quinto lugar, porque abriu uma boa vantagem para as demais, tem 37 pontos a escuderia azul de Grove. Bom, meus amigos, eu já falei quem mandou mal, quem mandou bem, já contei para vocês pontuações, então só tem uma coisa que você quer ouvir, né? Próxima corrida é daqui a 2 semanas. A Fórmula 1 faz as malas e finalmente desembarca em circuitos europeus. A Emília-Romanha, um pedacinho da Itália, é o próximo destino da Fórmula 1. E começaremos os trabalhos na sexta-feira, dia 16 de maio. O autódromo Enzo e Dino Ferrari abre as portas para o treino livre às 8h30 da manhã. A segunda sessão de treinos livres será ao meio-dia para você almoçar com a Fórmula 1. No sábado, a gente passa com os horários um pouquinho mais cedo, 7h30 da manhã, o terceiro e último treino livre. A classificação começa às 11 da manhã e no domingo, a partir das 10 horas da manhã, sempre nos horários de Brasília, a largada para 63 voltas de muita emoção. Esse circuito tradicionalíssimo está na Fórmula 1 desde os anos 80, com algumas pausas, uma zona de DRS apenas, e atenção, teremos a estreia do composto C6, a gama mais macia disponível pela Pirelli. Vamos ver se isso traz movimentação. C4, C5 e C6 é a gama disponível para esse final de semana na Itália, que pode ser a última corrida no circuito lá de Imola. É isso, meus amigos.
Você vai conferir tudo, absolutamente tudo, na Alternativa Esportes. E você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Daqui a 2 semanas a gente está de volta. Um feliz Dia das Mães a todos. Tchau, tchau.